Para trazer informações aqui para você ligado dentro do aquecimento, é o grande Rangel Agnoli, um dos grandes repórteres do Rádio Esportivo do Brasil. Ele vai trazer informações desse jogo, Volta Redonda e Chapecoense daqui a pouquinho, tá? A bola vai rolar lá em Volta Redonda. Eu gostaria de saber de você, ô Rangel, para começar, qual é o clima aí na cidade de Volta Redonda para essa decisão que vai ter impacto no acesso, hein? Um abraço pra você, bom trabalho, meu ídolo. Alô, Rangel. Alô, Tony, um abraço pra você, um abraço pra toda a galera que acompanha aqui a Band News. Estamos aqui no estádio do Volta Redonda, onde a Chapecoense e o Volta Redonda se enfrentam logo mais, às 4h30 da tarde. Jogo muito importante para o pessoal do Goiás também dar uma secada, né, no jogo da Chapecoense contra o Volta Redonda. Sobre o clima, aqui tá nublado, como vocês podem ver na live aqui do nosso YouTube. Mas, fora das quatro linhas, meu amigo, tá praticamente um polo sul, um polo norte, friozinho que tá louco, porque não tem clima algum para o Volta Redonda nesse confronto. Volta Redonda que dispensou seu treinador, 12 jogadores ou foram de aviso prévio ou então estão de férias já, e o misto vai ser de atletas não tão utilizados na temporada com alguns jogadores das categorias de base do Voltaço. Para a Chapecoense, do outro lado, Chapecoense se complicou na última rodada, quando perdeu para o América Mineiro e agora vai ter que vencer os dois últimos jogos. O Volta Redonda aqui e o Atlético Goianiense dentro da Arena Condá na última rodada na próxima semana, para não depender de ninguém e conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a torcida do Volta nunca foi de acompanhar o time, etc e tal. Lá no Raulino de Oliveira, né, o estádio aí, em Volta Redonda. Isso mesmo. Acompanharam o Voltaço aí, principalmente depois de praticamente já estar rebaixado, né, Rangel? Agora eu quero saber de você. Sim. Como é que a Chapecoense lidou na semana após a derrota em casa para a equipe do América Mineiro que lutava pela permanência na Série B do Campeonato Brasileiro? Como é que a Chape lidou com essa situação aí de perder em casa? Sabe, Tony, que foi decepcionante, porque a Chapecoense tem uma tabela razoavelmente fácil com relação aos seus adversários. Por exemplo, o Goiás enfrenta o Novo Horizontino e enfrenta o Remo nas duas últimas rodadas. Chapecoense, nas três últimas, enfrentou o América Mineiro, vai jogar hoje contra o Volta Redonda e enfrenta o Atlético Goianiense, que já foca mais em 2026 do que em 2025. Foi um balde de água fria essa derrota da Chapecoense para o América Mineiro, porém a Chapecoense buscou trabalhar principalmente a questão da ansiedade para o jogo que acontece aqui. A Chapecoense não conseguiu jogar contra o América, que de uma forma muito inteligente pelo Alberto Valentim foi montada uma equipe para também gastar o relógio, dar aquela amarrada no resultado que até o empate era bom para o América Mineiro, e a Chapecoense deu o primeiro chute no jogo com 30 minutos. Então o que se imagina para o jogo aqui contra o Volta Redonda é a Chapecoense indo um pouquinho mais para o jogo, conseguindo também adaptar a sua situação tática, que é muito na questão de jogo de transição, para fazer o resultado aqui contra o Volta Redonda, mas principalmente perdeu um pouco a ansiedade depois de um jogo muito decepcionante. Semana de muitas conversas também do departamento de futebol, da comissão técnica, basicamente para deixar claro que falta pouco para a Chapecoense subir para a Série A. É bom frisarmos, folha salarial da Chapecoense é muito baixa com relação aos seus adversários, é um time feito para se manter a Série B do Campeonato Brasileiro, porém depende apenas de suas forças para subir para a Série A. Tratam como um sonho, e o sonho em realidade faltam apenas 180 minutos para se juntar. A gente sabe que a Chape é favoritaça aí contra o Volta Redonda, mesmo jogando fora de casa, né, Rangel? Agora, tá sem o grande Giovanni Augusto, que é o cérebro da equipe, sem o Neto Pessoa também, que esteve aqui em Goiás. Como é que tá o Dalpozo aí em relação à escalação da equipe para você aí? A equipe vai já definida para esse confronto? Tá muito bem encaminhada, Tony, mas sabe que ontem, no trabalho que nós acompanhamos aqui em Volta Redonda, o capitão da Chapecoense, o Bruno Leonardo, não participou da atividade. Porém, ele deve sim entrar entre os titulares. Ontem o Gilmar Dalpozo colocou uma equipe completamente mexida, com 4 jogadores na primeira linha, mudou o volante, mudou o atacante, mudou o esquema tático, mas isso não deve acontecer. Chapecoense deve ir com a sua escalação de 3 zagueiros, Giovanni Augusto está de fora, deve voltar apenas para o jogo
jogo contra o Atlético Goianiense, uma força-tarefa do departamento médico da Chapecoense para recuperá-lo, porque a Chapecoense tem o Giovanni Augusto como sua referência técnica e é um time com ele e é um time sem. A Chapecoense sofre muito sem o Giovanni Augusto. Hoje tem que provar que consegue jogar sem ele, mas para o último jogo o Chapecoense quer recuperá-lo para ele entrar em campo contra o Dragão do Brasil. Agora, você tem notícias aí de mala branca por aí? É algo que preocupa a Chape no jogo de hoje? Olha, de certa forma preocupa, porque o Volta Redonda está jogando já rebaixado, deu férias para muitos jogadores, demitiu seu treinador, vai jogar com o treinador sub-20 aqui à beira do campo, então é algo que pode motivar o time do Volta Redonda. Dizem que o América Mineiro jogou tudo que pôde contra a Chapecoense justamente pelos investimentos externos, e é um cenário que, se a gente pegar Curitiba, Remo, Atlético Paranaense, Goiás, Criciúma, Novo Horizontino, são times com um poder financeiro muito elevado em comparação à Chapecoense. Então a premiação vai ser muito gordinha aí para os times que vão jogar contra a Chapecoense. Se perder hoje, por exemplo, aqui contra o Volta Redonda, só um milagre para conseguir subir a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, se o Volta Redonda for uma pedra no caminho da Chapecoense, o sonho do acesso pode terminar nesse sábado para o Verdão. Mesmo porque a Chape com certeza contava com 3 pontos contra o América Mineiro, que também lutava pela permanência dentro da Série B do Campeonato Brasileiro e acabou perdendo em casa, lotadaça lá, Arena Condá. Agora, qual a premiação da Chape para esse acesso aí, hein? Tão sonhado retorno para a Série A. Você tem essa informação, Rangel? Sim, sabe que o Adson até colocou 10 milhões para os jogadores do Atlético Goianiense subirem. Fiquei sabendo também que a premiação do Goiás, por exemplo, se vencer o Novo Horizontino, junta com a última rodada e vai para R$1 milhão. A premiação da Chapecoense, se não aumentarem no vestiário hoje aqui no Raulino de Oliveira, ou então no último jogo lá em Chapecó para tentar dar um sprint final até a classificação, é R$4 milhões. Essa é a premiação dos jogadores da Chapecoense para subir a Série A. E como é que tá Chapecó? Eu gostaria de saber o clima lá em Chapecó para essa possível volta da Chape para a Série A do Campeonato Brasileiro, hein, Rangel? Então, Tony, o clima é muito positivo lá em Chapecó, porque se nós pegarmos o recorte das últimas temporadas, 2021 Chapecoense fez a pior campanha da história da Série A de pontos corridos. 2022, 2023, 2024 escapou ou na última ou na penúltima rodada do rebaixamento para a terceira divisão. Então é basicamente um reencontro que existe entre clube e torcida. Ontem, no último jogo, melhor dizendo, nós tivemos o segundo maior público da história recente da Arena Condá. 19.300 torcedores estiveram para acompanhar o jogo da Chapecoense com o América Mineiro, que trouxe a derrota para a Chapecoense. Se a Chapecoense vencer hoje aqui, com certeza teremos mais de 19, quase 20 mil pessoas acompanhando o jogo da Chapecoense contra o Atlético Goianiense. Porque assim, era inimaginável a Chapecoense chegar nesse cenário na 37ª, 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, dependendo apenas de si para subir a Série A do Campeonato Brasileiro. Ô Rangel, olha, muitíssimo obrigado, pela sua participação aqui na Band News. Eu, Tony Rabelo, toda a equipe das Feras do Esporte, agradecemos você. Parabéns, muito simpático também, fala fácil. Parabéns pelo trabalho aí, meu ídolo. Vai com Deus. E olha, particularmente, só pra você aqui, não espalha não. Eu não tô torcendo pra Chape não, tá? Não vou contar pra ninguém, tá, Tony? Vou deixar baixinho, vou falar que toda a Goiânia tá torcendo aqui pra Chapecoense hoje.